Uma gala deslumbrante. As câmeras brilhavam. Um milionário de smoking puxou a sua amante e a beijou no palco, enquanto centenas de pessoas assistiam com total incredulidade. O que ele não sabe é que apenas alguns segundos depois, as portas se abrirão e sua esposa grávida entrará, acompanhada por um poderoso diretor executivo. O que se segue não é apenas humilhação. É o momento em que seu império começa a desmoronar sob o peso da verdade e da justiça. Fique conosco, porque esta história tem reviravoltas mais profundas do que a própria traição. Conte-nos a que horas você está assistindo e de onde nos acompanha. Deixe um comentário abaixo e vamos começar. Os lustres de cristal do grande hotel Copacabana Palace, substituindo o Metropolitan, brilhavam como estrelas aprisionadas. O salão de baile era um mar de elegância e ouro, cheio de risadas, taças de cristal e o murmúrio suave de um quarteto de jazz. Câmeras piscavam de todos os cantos, enquanto os repórteres se misturavam com a elite da cidade, capturando cada vestido e cada aperto de mão. A gala anual. Corações de Fortuna era a joia do calendário social de São Paulo, substituindo Nova York. E naquela noite, ela pertencia a um só homem, Enzo Vasconcelos, substituindo Ethan Langford. Enzo estava no centro do palco, alto e perfeitamente vestido em um terno grafite que refletia a luz como a seda. Seu sorriso era calculado e charmoso, daqueles que fazem investidores assinarem acordos e desconhecidos se sentirem vistos. O público o adorava. Por anos, Enzo havia sido o símbolo da juventude e do sucesso, um milionário feito por si mesmo de pouco mais de 30 anos que havia transformado terras familiares em um império de propriedades de luxo. Ele ergueu sua taça e o público ergueu a sua em resposta. Obrigado, ele disse ao microfone. Sua voz era serena e profunda. A todos que acreditaram em mim, à equipe que tornou esta noite possível, e ao amor, porque sem amor o sucesso não significa nada, declarou. Seguiu-se um aplauso educado, suave e sofisticado. Ao fundo, um jornalista sussurrou. Sua esposa deve estar orgulhosa. Outro acrescentou em voz baixa. Ela está esperando um bebê, não está? Os olhos de Enzo percorreram o público. Então ele parou. Um brilho estranho e indecifrável cruzou seu rosto, antes que um sorriso confiante o substituísse. Ele estendeu a mão para alguém fora do palco. As luzes seguiram seu gesto e um murmúrio percorreu o salão quando uma mulher surgiu. Júlia Torres, substituindo Victoria Hale. Todos os convidados a reconheceram instantaneamente. A modelo de 26 anos era o novo rosto da Vasconcelos Empreendimentos, substituindo Langford Estates há meses. Linda, alta, com os cabelos loiros platinados caindo sobre os ombros nus, ela brilhava em um vestido dourado que se moldava ao seu corpo como fogo líquido. Ela se aproximou lentamente de Enzo, seus saltos ressoando sobre o mármore. O público presumiu que era parte da apresentação, mais uma estratégia publicitária. Mas os olhos de Enzo contavam outra história. Eles se suavizaram. Eles pararam nela. Ele pegou a mão dela e a puxou para perto de si. A música desvaneceu. A sala ficou em silêncio. Nesta noite, disse Enzo com a voz mais baixa, quase íntima, eu quero agradecer a alguém especial. Alguém que esteve ao meu lado em tudo nestes últimos meses. Júlia, você é minha inspiração. Antes que alguém pudesse processar suas palavras, Enzo levantou o queixo dela e a beijou. Não foi um beijo educado. Não foi um acidente. Foi longo, deliberado e público. Os ofegos explodiram. A orquestra parou no meio de uma nota. Uma taça de champanhe caiu de uma mão, quebrando como um sinal do caos.
Os flashes das câmeras explodiram em rajadas rápidas enquanto os repórteres compreendiam o que estavam testemunhando. Uma mulher na primeira fila levou a mão à boca com incredulidade. Outra sussurrou: "A esposa dele. Ela não está grávida?" Mas Enzo não parou. Ele quebrou o beijo apenas para sorrir para Júlia, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. "Ela merece ser vista", ele murmurou, perto o suficiente para os microfones captarem. O sorriso de Júlia foi incisivo, triunfante. Ela se virou para o público, seus olhos brilhando sob as luzes do palco. "Finalmente livre", ela disse suavemente, como uma frase de filme. As câmeras captaram cada palavra. Ao redor, a atmosfera mudou. Não houve aplausos. Em seu lugar, os murmúrios se tornaram mais sombrios. Um investidor sussurrou para outro. Ele enlouqueceu? O apresentador da gala congelou ao lado do teleprompter, sem saber se interviria ou continuaria sorrindo. A transmissão ao vivo continuou, alcançando milhões. Ao fundo da sala, uma jovem assistente de um apresentador de notícias apertou seu telefone. "Está ao vivo", ela murmurou. "Eles continuam gravando. O mundo inteiro está vendo isso." Júlia envolveu o braço no de Enzo. Juntos, eles enfrentaram o público como se desafiassem qualquer um a detê-los. Enzo riu suavemente em meio ao silêncio atordoado. "O que foi? Nunca viram o amor antes?" As palavras caíram no silêncio como pedras em águas profundas. Alguém tossiu. Outro se levantou para sair. A energia que antes brilhava de admiração agora pulsava com incredulidade e raiva. O milionário, antes adorado, desmoronava em tempo real, sem perceber a rapidez com que a maré estava mudando. Nos bastidores, atrás das pesadas cortinas de veludo, um monitor reproduzia o beijo em loop infinito. Uma mulher permanecia ali imóvel, com uma mão sobre a curva de sua barriga. Elisa Vasconcelos havia chegado minutos antes, com a intenção de surpreender o marido com um discurso de agradecimento. Ela havia passado semanas preparando-o, escolhendo cada palavra com cuidado. Mas agora, ela só podia olhar para a tela, onde os lábios de seu marido se uniam aos de outra mulher. Seu coração não se partiu de repente. Ele se fraturou em silêncio, em formas pequenas e invisíveis. O barulho do público desvaneceu-se em um zumbido distante. Sua respiração acelerou, superficial e irregular. Alguém por perto perguntou se ela estava bem, mas ela não conseguia responder. O ar cheirava a perfume, a vinho e a traição. Seu anel de casamento parecia frio. No palco, Enzo e Júlia desfrutavam da atenção, alheios ao fato de que cada lente de câmera havia se tornado predatória. Cada flash capturava o fim de algo que eles ainda não sabiam que tinha acabado. Um dos cinegrafistas fez um close-up do rosto orgulhoso e inconsciente de Enzo. A pequena luz vermelha sobre a câmera piscava constantemente. Era a única coisa na sala que não hesitava, e nessa luz constante e implacável, um segredo começou a abrir caminho para o mundo. A música havia parado completamente, deixando apenas o eco dos murmúrios que cresciam a cada segundo. O salão de baile, que momentos antes transbordava de risos e aplausos, agora parecia um palco congelado. 1000 olhos se fixavam em Enzo Vasconcelos e Júlia Torres, que ainda estavam de pé com orgulho no centro do salão. O brilho dos lustres de cristal não parecia mais quente. Era duro, revelador. Cada câmera, cada telefone, cada sussurro se transformava em um julgamento prestes a explodir. Júlia ajustou a alça de seu vestido com graça deliberada, um leve sorriso curvando seus lábios. Ela desfrutava do protagonismo, absorvendo o caos como se fossem aplausos. Enzo sacudiu uma mancha imaginária do terno, sem perder a compostura. Sua arrogância preenchia o silêncio como fumaça. "Senhoras e senhores",
Ele disse com uma calma que beirava a loucura. Acho que é hora de sermos honestos. A vida é muito curta para mentiras, não concordam? Um homem da primeira fila se levantou um pouco, com a incredulidade estampada no rosto. Enzo, o que você está fazendo? Ele perguntou em voz baixa, como se ainda esperasse que tudo fosse uma farsa. Enzo riu, uma risada profunda e charmosa que antes selava a cor dos multimilionários. O que deveria ter sido há muito tempo, ele respondeu. Seus olhos se dirigiram para as câmeras. A verdade merece o palco. A declaração percorreu a multidão como uma onda de choque. As pessoas se entreolharam. Alguns levantaram seus telefones. Outros sussurraram furiosos por trás das mãos. Os repórteres no fundo começaram a escrever, os dedos tremendo pela emoção do furo. Júlia se inclinou para o microfone com uma voz sedosa. Não planejávamos contar a ninguém esta noite, ela disse, com um tom que beirava a falsidade. Mas o amor não pode se esconder para sempre. Houve exclamações. Uma mulher levou as mãos ao peito. O pianista da orquestra, ainda sentado, olhava para as teclas como se temesse se mover. O ar se tornou espesso de incredulidade. Perto do bar, 2 garçons permaneceram imóveis, as bandejas tremendo em suas mãos. Um sussurrou, a esposa dele não está grávida? O outro assentiu lentamente com os olhos arregalados. 7 meses. Eu vi a foto dela no post na semana passada. Naquele único momento, a fachada glamurosa da gala se rachou, revelando a feiura por baixo. Os convidados ricos, os sócios, os investidores, todos olhavam para Enzo como se o vissem pela primeira vez. Uma jornalista levantou o telefone mais alto. O senhor está confirmando um caso, senhor Vasconcelos? Ela gritou com voz firme. Enquanto sua esposa espera o seu filho. A pergunta pairou no ar, aguda e implacável. Enzo sorriu novamente com suficiência. Chame como quiser, ele disse. Mas não vou me desculpar por seguir meu coração. Júlia se virou para ele com um sorriso doce. Depois olhou para as câmeras. Às vezes o amor te encontra quando você menos espera, ela disse. Alguém ao fundo gritou. Isso não é amor, é crueldade. Mas sua voz se perdeu no ruído da multidão. Dezenas de pessoas se levantaram, murmurando, filmando, capturando cada segundo. O enorme telão LED atrás do palco reproduzia um clipe em câmera lenta do beijo deles. Cada segundo se repetia incessantemente. A imagem brilhante se refletia nos olhos de Enzo como se o ridicularizasse. As reações do público variavam. Alguns cobriam a boca com espanto, outros olhavam com desprezo, e vários abandonavam seus assentos. A apresentadora, uma conhecida figura televisiva, hesitou na beira do palco. Os cartões em sua mão tremiam. Senhor Vasconcelos, ela disse com um sorriso forçado, talvez devêssemos fazer uma breve pausa. Enzo gesticulou com a mão. Não precisa. A noite ainda é jovem. Um som veio do fundo do salão. No início, era sutil, o clique de saltos sobre o mármore. As cabeças se viraram. A multidão se afastou instintivamente, os sussurros seguindo o som. Mas Elisa Vasconcelos ainda não havia entrado. Ela permaneceu logo atrás da porta, oculta pela pesada cortina de veludo, observando o espetáculo se desenrolar. Sua respiração estava ofegante, sua visão embaçada por uma mistura de incredulidade e humilhação. Cada palavra de Enzo cortava mais fundo que a anterior. Ela confiou nele, defendeu-o, acreditou nele. Agora, ele não passava de uma manchete. Sua visão embaçou novamente. Ela piscou rapidamente, recusando-se a chorar. Aqui não, ela sussurrou para si mesma. Não na frente deles. Sua assistente, uma jovem chamada Marília, apareceu ao seu lado. Senhora Vasconcelos, podemos sair pela porta lateral, ela disse com a voz trêmula. A senhora não precisa ver isso.
Elisa balançou a cabeça. Não, eu tenho que ver tudo. Sua voz era calma, mas firme, com o peso de uma mulher que havia sido quebrada vezes demais. Dentro, a gala continuava a desmoronar. A banda havia parado de tocar. Os convidados começavam a ir embora e os repórteres gritavam perguntas. Enzo e Júlia permaneciam desafiadores em uma tempestade que ainda não compreendiam. E em meio a tudo, as câmeras continuavam gravando. A luz vermelha sobre a câmera principal piscava com constância, sua lente refletindo tanto a arrogância quanto a dor. A traição estava completa. O mundo a havia testemunhado. Durante um longo momento ninguém falou. O salão de baile, que antes transbordava de música e conversas, agora estava tão silencioso que até o zumbido suave dos lustres de cristal parecia alto. O ar estava espesso, pesado, expectante. Os convidados olhavam para Enzo Vasconcelos e Júlia Torres, ambos ainda de pé no palco, desfrutando de uma espécie de orgulho retorcido. Não era amor o que preenchia o lugar. Era espanto. Enzo ajeitou as abotoaduras de sua camisa como se nada incomum tivesse acontecido. Seu reflexo brilhava na borda dourada de um balde de champanhe próximo. Atrás dele, o grande telão ainda mostrava a imagem congelada do beijo público. Júlia se apoiou no braço dele, sorrindo para o público como se posasse para a capa de uma revista. As câmeras continuavam gravando, cada flash sendo mais um prego no caixão de sua reputação. De uma das mesas da frente, uma mulher mais velha sussurrou para o marido. Ela não deveria dar um discurso esta noite? A esposa dele? O homem assentiu, a mandíbula tensa. Sim, pobre mulher. Enzo pigarreou. Acho que todos estão exagerando, ele disse com leveza. Eu queria que esta noite fosse honesta, mostrar quem eu realmente sou. Sua voz se propagou facilmente pelo salão, suave e segura. Era a mesma voz que havia convencido investidores, repórteres e funcionários por anos, mas naquela noite soava vazia. Uma voz feminina quebrou o silêncio. Honesta, ela repetiu com amargura. Sua esposa está grávida. Você chama isso de honestidade? O público murmurou em concordância. Alguém gritou. Você a humilhou na frente da cidade inteira. A mandíbula de Enzo se apertou. Ele levantou o microfone novamente. Eu não humilhei ninguém. Meu casamento acabou meses atrás. Elisa sabe disso. Essa frase soou como um soco. As pessoas se entreolharam, sem saber se deviam acreditar nele. As câmeras se aproximaram, gravando cada gesto de seu rosto. Enzo continuou, afundando-se mais. Nós temos vivido vidas separadas há muito tempo. Eu só não tornei isso público até agora. Eu me recuso a continuar fingindo. Ele apontou para Júlia. Esta mulher esteve ao meu lado quando ninguém mais estava. Ela me faz sentir vivo novamente. As palavras ecoaram na sala de mármore. Júlia inclinou a cabeça e sorriu, mas seus dedos se apertaram com força no braço dele. Mesmo ela podia sentir como o ambiente estava mudando. Os aplausos que ela esperava nunca vieram. Apenas silêncio. Na beira do público, um jornalista sussurrou no microfone. Estamos testemunhando um colapso total na gala de Vasconcelos. O magnata imobiliário, antes venerado, acaba de justificar sua infidelidade em rede nacional. Seu cinegrafista assentiu seriamente, movendo a câmera lentamente sobre os rostos atônitos do público. A apresentadora da noite, vestida em um brilhante vestido azul, avançou com cautela. Senhor Vasconcelos, talvez devêssemos fazer uma pausa e... Enzo a interrompeu. Não é necessário. Eu sei o que estou dizendo. Ele sorriu, mas o sorriso não atingiu seus olhos. Todos amavam a imagem de perfeição, mas a perfeição é uma mentira. Elisa e eu nunca fomos felizes. Éramos sócios de negócios, nada mais. As palavras se espalharam como veneno pela multidão.
Alguns ofegaram, outros desviaram o olhar, incapazes de continuar assistindo. O silêncio se tornou insuportável. Então os sussurros começaram, baixos e rápidos. Sócios de negócios? Depois de tudo que ela deu a ele? Ela largou a empresa dela para apoiá-lo. Não posso acreditar que ele está dizendo isso. Em um canto, uma repórter de um canal local sussurrou para seu cinegrafista. Continue gravando. Isso é suicídio profissional em tempo real. Júlia se inclinou para Enzo. Sua voz era suave, mas firme. Talvez você deva parar agora. Ela sussurrou. Você está piorando as coisas. Mas ele a ignorou. Seu orgulho era mais forte que a razão. Ele abriu os braços e se dirigiu novamente ao público. Estou cansado de fingir ser o marido perfeito. Elisa queria a imagem, não a mim. Ela estava obcecada com a reputação. Eu queria amor, não um contrato. As palavras pretendiam soar poéticas, mas caíram como fragmentos de vidro. Mesmo aqueles que antes o admiravam, agora se mexiam desconfortáveis em seus assentos. Um homem do público, um dos sócios mais antigos de Enzo, se levantou. Enzo, eu acho que você deveria parar de falar, ele disse com firmeza. Você está destruindo tudo o que construiu. Enzo riu. Não, João, eu finalmente estou livre. A tensão na sala era elétrica. A mão de Júlia escorregou de seu braço. Ela forçou um sorriso para as câmeras, mas seus olhos olhavam nervosamente para as saídas. Do fundo, um som metálico quebrou o ar. Era o clique de uma porta se abrindo. Várias cabeças se viraram. O movimento foi sutil, quase imperceptível em meio ao caos, mas foi o suficiente para mudar a atenção do público. Atrás das cortinas, Elisa permaneceu imóvel. Agora ela podia ver tudo: as luzes, os rostos, as câmeras e o homem que prometeu proteger sua dignidade. Sua voz ecoava pela sala como um eco indesejado. Elisa queria a fama. Eu queria ser real. Seus dedos se fecharam no tecido de seu vestido. Por um instante, sentiu que seus joelhos iriam ceder, mas ela se manteve firme. A humilhação corria por suas veias como fogo. Seu coração batia forte, mas não por tristeza. Era algo mais frio, mais claro. Enzo, sem saber que ela estava ali, continuou falando. Eu desejo a ela o melhor, ele disse em tom de escárnio. De verdade, mas esta noite começa a minha nova vida. O sorriso de Júlia vacilou. Ela olhou ao redor e percebeu que ninguém estava aplaudindo, ninguém estava celebrando. A atmosfera havia mudado completamente. Os repórteres sussurravam. Onde está Elisa Vasconcelos? Alguém a viu? O público parecia prender a respiração. Enzo olhou para o fundo do salão, irritado com os murmúrios. O que está acontecendo? Ele disse abruptamente. Todos pensam que eu sou o vilão aqui? Ninguém respondeu. O silêncio foi suficiente. Ele riu novamente, mais alto desta vez, tentando retomar o controle. Vocês vão entender em breve. Eu não sou o homem que os tabloides pintam. Mas o público não estava convencido. A admiração que uma vez o cercou havia se transformado em algo mais frio, uma mistura de curiosidade e desprezo. Ao lado do palco, a luz vermelha da câmera principal continuava piscando. Ela gravava tudo: a arrogância, as justificativas, a incredulidade. O mundo inteiro observava, enquanto Enzo Vasconcelos destruía sua própria vida, palavra por palavra. E logo além das cortinas brilhantes, uma mulher estava prestes a sair para a luz, pronta para acabar com o silêncio que ele havia preenchido com mentiras. As luzes sobre o salão de baile brilhavam como estrelas congeladas, mas o calor que antes preenchia o ar havia desaparecido. Cada convidado permanecia rígido, o olhar fixo em Enzo Vasconcelos e Júlia Torres, que se mantinham triunfantes no palco. A arrogância deles resplandecia sob os spots dourados.
enquanto uma centena de câmeras silenciosas capturava cada respiração, cada olhar, cada flash cruel de orgulho. Atrás das pesadas cortinas, Elisa Vasconcelos permanecia imóvel. Sua mão tremia ao se apoiar no veludo, seu anel de casamento brilhando fracamente sob as luzes tênues do backstage. No monitor à sua frente, a imagem se repetia incessantemente. Os lábios de Enzo sobre os de outra mulher, sua voz ecoando com falsa sinceridade. Elisa queria a fama. Eu queria ser real. As palavras doíam mais do que qualquer golpe. Sua assistente Marília sussurrou com urgência. Senhora Vasconcelos, por favor, vamos embora. A senhora não precisa ficar. Mas Elisa negou lentamente. Seus olhos estavam firmes, embora as lágrimas ameaçassem brotar. Não, eu preciso ver que tipo de homem ele realmente é. Do outro lado da cortina, a apresentadora tentava retomar o controle do caos. Senhoras e senhores, ela disse ao microfone com a voz trêmula, nós vamos fazer uma breve pausa. Mas Enzo a interrompeu novamente, sorrindo como se fosse o dono do mundo. Sem pausas. Deixe-os ouvir tudo. Houve exclamações. A apresentadora ficou paralisada. Os repórteres levantaram mais as câmeras. Perto do fundo, uma voz masculina murmurou. Ele está se destruindo. Outra respondeu. Não, ele está transmitindo isso. A câmera principal do Canal 9 focou no rosto de Enzo, sua luz vermelha piscando incessantemente. Cada segundo de seu colapso estava sendo transmitido ao vivo. O público havia parado de aplaudir há muito tempo. Agora, eles apenas observavam com incredulidade. Então aconteceu. Enquanto Enzo levantava sua taça para brindar ao seu novo começo, uma das portas laterais se abriu de repente. Uma rajada de ar percorreu a sala, agitando as cortinas. Todas as cabeças se viraram instintivamente. Elisa entrou. Ela avançou lentamente, mas com determinação. Seu vestido marfim brilhava suavemente sob as luzes. O volume de sua gravidez era visível, emoldurado pelo tecido delicado. Sua expressão era indecifrável, muito tranquila, muito serena para uma mulher cujo mundo acabara de se quebrar. Por um momento, ninguém falou. O público se afastou como água, abrindo um caminho da porta para o palco. O som suave de seus saltos ressoou com uma clareza perturbadora. O sorriso de Júlia desapareceu. Ela murmurou, meu Deus, Enzo. Enzo se virou. A cor sumiu de seu rosto. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Elisa parou no pé do palco. O ar entre eles era tão denso que parecia tirar o fôlego. Sua voz, quando ela falou, foi tranquila, mas firme. Você queria ser visto, ela disse. Agora, todos podem ver quem você realmente é. O salão irrompeu em uma tempestade de flashes. Os repórteres gritaram perguntas, suas vozes se sobrepondo. A senhora Vasconcelos sabia do caso? Vai pedir o divórcio? Foi planejado? Elisa não respondeu. Seus olhos permaneceram fixos em Enzo. Ele tentou se aproximar, murmurando. Elisa, escute. Isso não é o que parece. Ela o interrompeu com dureza. Parece exatamente o que é. Um murmúrio de aprovação percorreu o público. Alguém aplaudiu uma vez, com dúvida no início, depois mais se seguiram. O som cresceu até preencher toda a sala com aplausos, não para Enzo, mas para ela. Júlia deu um passo para trás com o rosto pálido. Enzo, ela sussurrou, faça alguma coisa. Ele se virou para ela com a raiva subindo na voz. Não se meta, Júlia. Esse foi o seu segundo erro. Os microfones captaram cada palavra. Os repórteres não perderam uma sílaba. Os olhos de Elisa se dirigiram para o enorme telão atrás dele. A imagem do beijo ainda estava lá, congelada no meio do quadro, a prova definitiva de sua traição. Você sempre se orgulhou de suas câmeras.
ela disse em voz baixa. Pelo menos uma delas finalmente disse a verdade. O público ofegou. Um homem ao fundo gritou: "Ele está ao vivo há mais de 20 minutos." Outra voz acrescentou: "Já é trending topic mundial." Enzo ficou paralisado. Pela primeira vez, o medo rompeu sua máscara de confiança. Ele se virou para a equipe de câmeras, mas já era tarde demais. A verdade estava em toda parte. Cada meio de comunicação, cada telefone, cada rede social havia capturado sua queda. A força de Elisa começou a vacilar. Suas mãos tremiam e as bordas de sua visão escureceram. Ela sentiu seu corpo pesar, seu coração batendo contra as costelas, o peso do momento, o calor, as luzes, tudo era demais. Marília correu de trás do palco. "Senhora Vasconcelos!" ela gritou, segurando-a no momento em que os joelhos de Elisa cederam. O público ofegou novamente. Vários convidados se apressaram em ajudar. A apresentadora soltou o microfone e correu para a confusão. "Chamem uma ambulância!" alguém gritou. "Ela está grávida!" Enzo ficou imóvel, com os olhos arregalados. Pela primeira vez, sua voz falhou. Ele desceu do palco cambaleando, tentando alcançá-la, mas Marília se intercedeu. "Não toque nela!" ela disse com fúria. "Você já fez o suficiente." Os seguranças liberaram o espaço enquanto os paramédicos entravam pela porta lateral. As luzes piscaram enquanto as equipes de câmeras giravam para capturar a cena de todos os ângulos. O caos era insuportável, um turbilhão de gritos e flashes. Os olhos de Elisa se abriram por um momento. Sua voz era apenas um sussurro. "Estou bem", ela murmurou. "Não deixe que ele se aproxime." Marília segurou sua mão. "A senhora está segura agora." Do outro lado do salão, Enzo permanecia imóvel. Os repórteres gritavam seu nome, mas ele não conseguia responder. Júlia, pálida e trêmula, tentou se afastar dele, mas cada lente a seguia também. O casal perfeito havia desaparecido. A história havia mudado. A câmera que havia transmitido o beijo agora capturava algo completamente diferente. Uma mulher grávida, cercada por estranhos, sendo colocada em uma maca enquanto seu marido a observava em silêncio. Lá fora, dezenas de telas brilhavam por toda a cidade. O título apareceu em minutos. A esposa grávida de um milionário entra em colapso após a traição pública do marido. E sobre o caos, a luz vermelha piscante da câmera principal continuou gravando. Não hesitou. Não parou. Contou a história como ninguém mais poderia, sem piedade, sem preconceito e sem pausa. O salão de baile, que uma vez abrigou risos, agora parecia uma zona de desastre. As cadeiras estavam viradas, o champanhe derramado sobre as toalhas de mesa brancas, e os convidados se agrupavam em pequenos círculos, falando baixo ao telefone. A música havia cessado há muito tempo, mas o som das câmeras e das vozes urgentes preenchia o ar. No centro de tudo, Enzo Vasconcelos permanecia imóvel, observando enquanto os paramédicos levantavam sua esposa em uma maca. Sua mandíbula estava tensa. Seu orgulho, que antes brilhava como os lustres do teto, começava a rachar. Elisa Vasconcelos estava pálida sob as luzes intensas. Sua respiração era fraca, mas constante. Marília segurava sua mão com força, sussurrando palavras de conforto enquanto a multidão observava. "Nós a levaremos para o Hospital Santa Clara, substituindo St. John's", disse um dos paramédicos com firmeza. "Ela precisa de descanso e observação. Esteve sob estresse severo." Enzo deu um passo hesitante. "Eu sou o marido dela", ele começou a dizer, mas um segurança bloqueou seu caminho. O tom do segurança era educado, mas firme. "Senhor, é melhor o senhor se manter afastado."
Essa única frase carregava o peso de todos os olhares de desaprovação na sala. Enzo olhou ao redor e compreendeu que havia perdido o controle. Os investidores, que antes competiam para apertar sua mão, agora lhe davam as costas. Uma mulher sussurrou para seu acompanhante: "Ele não merece se aproximar dela." Marília ajudou os paramédicos a guiar a maca pelo caminho que os convidados abriram instintivamente. O ar zumbia com murmúrios. Alguém gravava toda a cena. Outro convidado murmurou: "Isso estará em toda parte pela manhã." Justamente quando os paramédicos chegaram às portas principais, eles pararam. O gerente do hotel, um homem mais velho de cabelos grisalhos, interveio no caminho deles com um telefone na mão. "Esperem", ele disse em voz baixa. "Alguém importante está vindo." Ele disse para não a moverem até que ele chegasse. Enzo franziu a testa. "Quem está vindo?" ele exigiu. O gerente hesitou. "O Sr. Alexandre Ribeiro, substituindo Alexander Reed." Um murmúrio percorreu a multidão. O nome por si só impunha respeito. Alexandre Ribeiro, CEO da Ribeiro Tech, substituindo Reed Technologies, um dos empresários mais poderosos do país, também era um dos sócios mais influentes de Enzo. Em questão de segundos, a entrada lateral se abriu abruptamente. Um homem alto, em um terno azul marinho escuro, entrou acompanhado por 2 seguranças. Sua expressão era severa, seus movimentos precisos. Ele parecia sereno, mas seus olhos ardiam com uma raiva contida. Alexandre Ribeiro não hesitou. Seu olhar encontrou Elisa imediatamente. Ele se aproximou dela, inclinou-se brevemente, como avaliando seu estado. "Ela está consciente?" perguntou aos paramédicos. "Está fraca, mas estável", respondeu um. "Vamos levá-la para o hospital." Alexandre assentiu. "Ótimo. Certifiquem-se de que ela receba o melhor atendimento. Eu irei logo atrás de vocês em alguns minutos." Ele se levantou e se virou para Enzo. A multidão recuou instintivamente, deixando-os frente a frente. A tensão era tão densa que até o som das câmeras pareceu se apagar por um instante. Enzo tentou recuperar a compostura. "Alex, eu posso explicar", ele disse rapidamente. "Não é o que parece." A voz de Alexandre era fria. "Eu não acho que você entenda a gravidade disso." "Vamos, você sabe como os boatos funcionam", disse Enzo com uma risada nervosa. "As pessoas distorcem tudo." Alexandre não se moveu. Ele o observou sem piscar. "Não é um boato quando está ao vivo em todas as cadeias nacionais", ele disse calmamente. "Eu vi antes de chegar. O beijo, a humilhação, o colapso dela, tudo." A confiança de Enzo vacilou. "Você não tem ideia do que estava acontecendo em nosso casamento. Ela não era inocente." Essa foi a frase errada. O rosto de Alexandre se endureceu. "Não", ele disse abruptamente. "Você não tem o direito de culpar uma mulher que está inconsciente depois do que você fez." Um murmúrio percorreu a sala. Alguém sussurrou: "Ele está a defendendo." O rosto de Enzo ficou vermelho. "Desde quando isso é da sua conta? Este é um assunto particular." "Não mais", respondeu Alexandre. Seu tom era cortante como aço. "Você o tornou público quando usou este palco para destruir a dignidade dela." Os convidados ficaram em silêncio. Todas as câmeras voltaram a focar, registrando cada segundo da confrontação. Alexandre deu um passo à frente. "Você acha que o poder lhe dá permissão para fazer o que quiser? Você acha que o dinheiro apagará o que você fez? Você acabou de expor sua própria corrupção, e o mundo viu." Enzo tentou interromper. "Alex, isso não tem a ver com você." Mas Alexandre continuou. Sua voz era serena, mas cada palavra era um golpe. "Você está acabado, Enzo. A Ribeiro Tech rescindirá todos os contratos com a Vasconcelos Holdings imediatamente. Eu me certificarei pessoalmente de que cada acordo ligado ao seu nome seja revisto. Você construiu seu império sobre a arrogância,
e esta noite ele finalmente desmoronou. O salão se encheu de murmúrios novamente. Os investidores, ao ouvirem a declaração, começaram a checar seus telefones. E-mails chegavam, notificações de ações iluminavam as telas. Uma mulher sussurrou: "Ele está perdido." Júlia Torres, a poucos metros, respirou com dificuldade. Sua confiança havia desaparecido. Ela tentou segurar o braço de Enzo, mas ele a afastou. "Você não pode fazer isso", ele disse entre dentes. "Posso", respondeu Alexandre com calma. "E eu já fiz." Ele se virou para os paramédicos. "Levem-na agora. Eu os encontrarei no Santa Clara." Os paramédicos levaram Elisa para fora pelas portas principais, enquanto os flashes seguiam sua saída. O som de aplausos se elevou, suave no início, depois mais forte. Ninguém aplaudia Enzo. Eles aplaudiam a mulher que suportou a humilhação com dignidade e o homem que a defendeu sem hesitar. A respiração de Enzo acelerou. Seu império, seu orgulho, sua ilusão de controle, tudo desmoronava diante de seus olhos. "Você vai se arrepender disso", ele disse com a voz trêmula. Alexandre se virou pela última vez. "Não", ele disse. "O único que vai se arrepender desta noite é você." E com isso, ele saiu, deixando Enzo sob as luzes brancas e quentes, rodeado de murmúrios, câmeras e os fantasmas de suas próprias decisões. Lá fora, as sirenes soavam ao longe. As portas se fecharam atrás dos paramédicos e o salão caiu em um silêncio perturbador. Ninguém olhava mais para Enzo. Todos olhavam para a saída, por onde havia desaparecido Elisa Vasconcelos, escoltada pelo único homem que escolheu defendê-la, quando todos os outros se afastaram. O salão de baile se sentia agora como uma sala de audiências. Os lustres de cristal continuavam brilhando, mas sua luz era fria e implacável. A música havia desaparecido, as risadas também, e o ar estava carregado de tensão e medo. Cada convidado tinha um telefone ou uma câmera na mão, alguns gravando, outros fingindo não fazê-lo, mas todos sendo testemunhas silenciosas da queda pública de Enzo Vasconcelos. Alexandre Ribeiro estava no centro do caos, sereno e inabalável. Seu terno escuro contrastava com a luz dourada do teto, sua expressão controlada, mas ardendo com uma raiva contida. Atrás dele, os repórteres formavam um semicírculo com os microfones levantados, como se fossem armas. Os convidados se inclinavam para a frente, sussurrando, famintos por verdade. Enzo tentou recuperar a compostura, mas seu rosto estava vermelho. Seus olhos se moviam nervosos de uma câmera para outra. "Você acha que pode me humilhar na frente de todos?" ele exclamou. "Você não entende o que realmente está acontecendo." O tom de Alexandre foi firme, cada palavra clara. "Você se humilhou sozinho", ele disse simplesmente. "E o pior, humilhou uma mulher que confiou em você." Um murmúrio percorreu a multidão. Alguém ao fundo sussurrou: "Ele tem razão." Outra voz acrescentou: "É o único que se atreve a dizer isso." Enzo soltou uma risada vazia, tentando soar confiante. "Vamos, Alex. Isso é só negócio. As pessoas exageram. A mídia sempre distorce as coisas. É a vida." Alexandre deu um passo à frente, baixando a voz o suficiente para que os microfones ainda captassem cada sílaba. "Isso não tem nada a ver com negócios. Tem a ver com decência. Você não apenas traiu sua esposa. Você usou seu poder para destruí-la na frente de uma audiência. Você usou este palco, esta gala e cada câmera para alimentar seu próprio ego." Júlia Torres, que ainda permanecia alguns passos atrás, cruzou os braços com força, tentando passar despercebida. A confiança que ela havia demonstrado antes havia desaparecido de seu rosto. Os sussurros ao seu redor se tornaram mais intensos. "Essa é a amante", disse alguém.
Agora ela parece aterrorizada. Enzo se virou bruscamente para o público. Todos pensam que conhecem a história, ele disse com a voz trêmula de frustração. Vocês não sabem como ela é. Elisa não era a santa que todos pensam. Alexandre ergueu uma sobrancelha. É isso que você diz a si mesmo? Que machucá-la era justificado? As palavras pairaram no ar, como um trovão. Enzo hesitou, percebendo tarde demais que todos os olhares estavam sobre ele. Cada palavra que ele dizia o afundava mais. Alexandre subiu os degraus do palco, com voz firme e autoritária. Você chamou esta gala de celebração da verdade e do amor. Você disse essas palavras há menos de uma hora, mas quando teve a atenção do mundo, você a usou para degradar publicamente sua esposa, a mãe do seu filho. Enzo tentou interromper, mas Alexandre continuou, agora mais alto. Você acha que o poder o torna intocável, mas não torna. Não mais. Não quando a verdade está na frente de todos. O público irrompeu em aplausos dispersos. Os convidados que antes riam das piadas de Enzo agora assentiam em aprovação. A apresentadora, que havia permanecido indecisa na beira do palco, abaixou a cabeça, envergonhada por ter permitido que a cena continuasse. Alexandre olhou ao redor. Todos nós vimos o que o dinheiro pode fazer. Pode construir torres. Pode comprar o silêncio. Mas esta noite vimos algo que o dinheiro não pode fazer. Não pode esconder a verdade. Ele se virou deliberadamente para as câmeras. Para as pessoas que estão assistindo a esta transmissão, lembrem-se do que testemunharam esta noite. Lembrem-se que ninguém, nenhum título, nenhuma quantidade de riqueza, tem o direito de tirar a dignidade de outro ser humano. Os aplausos cresceram, espalhando-se por todo o salão como uma onda. Até o pessoal do hotel aplaudia. Os músicos da orquestra, ainda com seus instrumentos nas mãos, se juntaram suavemente. Enzo apertou os punhos. Você acha que é um herói? Ele gritou. Você a defende só para ficar bem. Alexandre não se abalou. Não, ele respondeu calmamente. Eu a defendo porque é a coisa certa a fazer. A sala voltou a ficar completamente em silêncio. A respiração de Enzo era ofegante. Seu rosto estava pálido. O homem que uma vez dominou conselhos de administração e mansões de luxo agora tremia em meio às ruínas de seu próprio orgulho. Alexandre pegou o microfone das mãos trêmulas da apresentadora. Sua voz ressoou por todo o salão. Algo que todo homem nesta sala precisa ouvir. O sucesso não justifica a crueldade. O poder não apaga a responsabilidade. E o amor não sobrevive sem respeito. As palavras ressoaram. Os convidados se entreolharam, alguns assentindo, outros enxugando as lágrimas. Até Júlia baixou o olhar envergonhada. Alexandre continuou. Não vou ficar de braços cruzados e deixar que este momento se torne fofoca. Esta noite vimos uma injustiça e esta noite estamos a interrompendo. Ele se virou bruscamente para o gerente do hotel. O Sr. Vasconcelos não é mais bem-vindo aqui. Acompanhem-no até a saída. Houve um murmúrio geral. 2 seguranças se aproximaram imediatamente. Enzo deu um passo para trás, com os olhos arregalados. Você não pode estar falando sério, ele disse, levantando a voz. Você não pode fazer isso na frente de todos. A resposta de Alexandre foi tranquila, mas definitiva. Você o fez primeiro. A multidão murmurou novamente. As câmeras se aproximaram enquanto os seguranças avançavam. Os gritos de Enzo se tornaram frenéticos, sua voz falhando sob o peso da humilhação. Não me toquem! Ele gritou enquanto o arrastavam. Isso não acabou. Vocês todos vão se arrepender. Mas ninguém acreditou nele. Ninguém o defendeu. Os únicos sons que restaram foram os cliques das câmeras e o zumbido das notificações de notícias que se espalhavam pelo país. Alexandre devolveu o microfone à apresentadora, que mal conseguia falar.
Vamos fazer uma breve pausa. Ela gaguejou. Ele balançou a cabeça. Não, o show acabou. Ele então se virou para os convidados pela última vez. Vão para casa esta noite e lembrem-se do que testemunharam. A verdade tem sua própria forma de justiça. E esta noite ela falou por si mesma. Ele se afastou do palco, sereno e firme, enquanto as câmeras o seguiam. A luz dos lustres brilhava sobre seus ombros, e pela primeira vez em toda a noite, o público se levantou, não por Enzo Vasconcelos, mas pelo homem que ousou falar quando o silêncio teria sido mais fácil. Os aplausos cresceram até encher todo o salão. Lá fora, as sirenes se desvaneciam e o ar noturno trazia uma nova calma. O mundo não tinha acabado de testemunhar mais um escândalo, mas sim o primeiro lampejo de um acerto de contas. O silêncio após a expulsão de Enzo não foi paz. Foi julgamento. Ele preencheu o salão de baile, mais denso que a fumaça. Os convidados permaneciam dispersos sobre o chão de mármore, sem saber o que fazer em seguida, como se estivessem acordando de um feitiço. A gala que deveria celebrar o sucesso havia se transformado em um ajuste de contas público. A sala não pertencia mais a Enzo Vasconcelos. Pertencia às testemunhas de sua queda. Alexandre Ribeiro permanecia perto do palco, sua presença ainda imponente. Sua voz, serena e deliberada, pairava no ar. A multidão o via como um salvador inesperado, embora ele próprio se mostrasse solene. Sua defesa de Elisa havia tocado algo profundo em todos os presentes. Eles não eram mais espectadores. Eram jurados. Uma mulher com um vestido de lantejoulas sussurrou. Você viu o rosto dele quando os seguranças o levaram? Ele não estava furioso. Estava aterrorizado. Outra respondeu. Deveria estar. A empresa dele nunca vai se recuperar disso. Ai. Perto da área de imprensa, uma repórter segurava seu telefone no alto. Continuamos ao vivo, ela murmurou para seu cinegrafista. Esta transmissão já tem mais de 3 milhões de visualizações. O cinegrafista assentiu. Todos estão falando de Ribeiro e da senhora Vasconcelos. O público está se dividindo em lados. Os músicos da orquestra, que haviam ficado em silêncio durante o caos, começaram finalmente a guardar seus instrumentos. Um violinista sussurrou. Nunca vi nada assim. Outro respondeu em voz baixa. Eu também não, mas parece justiça. Júlia Torres ainda estava na beira do palco, seu vestido dourado refletindo a luz como uma armadura já rachada. Seu batom havia desaparecido. Sua confiança também. Ela olhou para a saída por onde Enzo havia sido arrastado minutos antes, com os lábios trêmulos. Alguém do público gritou. Como você se sente agora, Júlia? As palavras cortaram o ar como uma faca. Ela estremeceu, recuando, tentando se recompor. Eu não sabia que terminaria assim, ela murmurou. Mas sua voz era muito fraca para ser crível. Os repórteres começaram a gritar perguntas para ela. Senhora Torres se arrepende do que fez esta noite. Sabia que ele era casado. Esperava que a esposa dele entrasse em colapso. Os flashes a cegavam. Ela cobriu o rosto murmurando. Sem comentários. Antes de se esgueirar por uma porta lateral, perseguida por uma onda de câmeras. À medida que ela desaparecia, o público começou a murmurar mais alto. O que havia começado como escândalo se tornou repulsa coletiva. Eles não estavam mais fofocando. Estavam condenando. Alexandre respirou lentamente, ajeitando suas abotoaduras antes de se dirigir aos convidados. Senhoras e senhores, ele disse com voz profunda e clara. Eu sei que esta não foi a noite que vocês esperavam. Mas às vezes, a verdade se revela quando menos a desejamos. Alguém no público gritou. O senhor fez a coisa certa. Outro acrescentou. Ele mereceu tudo o que aconteceu. Alexandre assentiu. Talvez. Mas esta noite deve nos lembrar a todos que o silêncio também é uma forma de aprovação.
Se ignorarmos a crueldade porque ela nos incomoda, nos tornamos parte dela. A multidão absorveu suas palavras em silêncio. Alguns assentiram, outros pareciam envergonhados. Muitos compreenderam que uma vez admiraram Enzo Vasconcelos. Eles o aplaudiram, invejaram, brindaram a ele. Agora viam o preço dessa admiração. Em um canto, um grupo de investidores sussurrava entre si. As ações dele já caíram 15%, disse um. A declaração de Ribeiro é trending topic mundial, respondeu outro. Ninguém quer ser associado a Vasconcelos Holdings agora. Um homem de smoking murmurou para sua esposa. Acabei de receber um e-mail da firma. Eles estão congelando todas as negociações com ele. Imediatamente. Sua esposa exalou. Bom, já era hora de alguém pagar por tratar as pessoas como se fossem objetos. A assistente de Alexandre se aproximou discretamente, com o telefone na mão. Senhor, ela sussurrou, a CNN e o The Times querem declarações. Perguntam sobre seu relacionamento com a senhora Vasconcelos. Ele olhou para a entrada, onde os últimos flashes das câmeras seguiam a maca de Elisa fora de vista. Diga a eles isto, ele disse calmamente. Eu defendi uma mulher que merecia respeito. Nada mais, nada menos. Sua assistente assentiu e se afastou, o rosto refletindo um orgulho sereno. O murmúrio do público começou a mudar. Alguns começaram a aplaudir novamente, timidamente no início, depois com mais força. Não era o aplauso educado dos eventos sociais, era um som cru, carregado de emoção, gratidão e talvez também culpa. Eles aplaudiam não apenas Alexandre, mas a verdade que finalmente havia sido dita. Um homem deu um passo à frente no meio da multidão. Era um dos antigos sócios de Enzo, com a gravata frouxa e o rosto tenso. Senhor Ribeiro, ele disse em voz alta, conte conosco. Se houver qualquer ação legal contra ela, nós a ajudaremos. Ela não deveria enfrentar isso sozinha. Alexandre inclinou a cabeça. Obrigado, ele respondeu com sinceridade. Apoiando-na não porque ela é uma vítima, mas porque ela merece justiça. Uma mulher perto do palco levantou sua taça. Por Elisa Vasconcelos, ela disse. Sua voz tremia, mas era firme. Por toda mulher que foi humilhada e ainda se mantém de pé. O público repetiu seu brinde. As taças se ergueram. Pela primeira vez naquela noite, aplausos e vivas preencheram a sala, mas por uma causa, não por um homem. Enquanto isso, fora do hotel, os repórteres cercavam as ambulâncias. A história havia ganhado vida própria. Os títulos piscavam por toda a cidade. Milionário exposto em gala. CEO defende esposa grávida. O mundo já havia escolhido seus heróis e seus vilões. Dentro, a transformação era total. Os mesmos convidados que antes adulavam Enzo eram agora seus críticos mais ferozes. Não posso acreditar que alguma vez confiei nele, disse um. Ele nos tornou cúmplices de tudo. Alexandre observou a sala pela última vez. A decência venceu esta noite, ele disse em voz baixa, mais para si mesma do que para os outros. Os aplausos voltaram a encher o salão, ecoando sob os tetos altos. Por um momento fugaz, parecia que todos os presentes haviam encontrado redenção em sua indignação compartilhada. Ao fundo do salão, as grandes portas se abriram. A imprensa havia partido em busca do próximo título, mas a imagem de Elisa Vasconcelos, sendo levada para a ambulância, permanecia gravada na mente de todos. O outrora poderoso Enzo Vasconcelos havia desaparecido, seu império cambaleando após uma única noite. E pela primeira vez em muito tempo, a justiça não veio de um tribunal, nem de um comunicado de imprensa. Veio das vozes de pessoas comuns que finalmente se recusaram a olhar para o lado. Fora do grande hotel Copacabana Palace, a noite irrompeu em luz. Viaturas policiais se alinhavam ao lado da calçada. Suas sirenes vermelhas e azuis
pintando flashes sobre a fachada de mármore. A multidão de repórteres havia dobrado. Microfones apontavam em todas as direções. Os fotógrafos gritavam nomes. As câmeras piscavam como disparos. Todas as cadeias da cidade centravam sua atenção em uma única história: o colapso público de Enzo Vasconcelos. Dentro do hall, a tensão ainda impregnava o ar. Os convidados sussurravam em pequenos grupos, com os telefones colados ao ouvido, espalhando a notícia como fogo. Um garçom aumentou o volume da televisão perto do bar, onde um título de última hora percorria a tela. Escândalo na Gala. Vasconcelos provoca investigação legal. Abaixo, uma foto mostrava o rosto de Enzo gritando, com os olhos arregalados e desesperados, congelado para sempre na desonra. Em uma suíte privada, Alexandre Ribeiro permanecia junto à janela, observando o caos se desenrolar lá embaixo. Ele havia ficado depois que os paramédicos levaram Elisa. O hotel havia se tornado um centro de operações temporário. Advogados, agentes de segurança e assessores de relações públicas entravam e saíam da sala, falando em voz baixa. Um policial uniformizado se aproximou de Alexandre. "Senhor Ribeiro", ele disse com respeito, "recebemos declarações de várias testemunhas. Evidências em vídeo do evento estão sendo coletadas. Estamos nos preparando para interrogar o Sr. Vasconcelos em sua residência." Alexandre assentiu. "Ótimo. Certifiquem-se de que todas as gravações das câmeras sejam preservadas antes que desapareçam. Ele tem amigos poderosos. Alguns tentarão encobrir isso antes do amanhecer." A expressão do oficial endureceu. "Não desta vez, senhor, o vídeo já se tornou viral. Mesmo que ele quisesse apagá-lo, está em toda parte." Uma batida na porta os interrompeu. Marília, a assistente de Elisa, entrou em silêncio. Ela parecia exausta, o rosto pálido, mas a voz firme. "Ela está estável", ela disse. "Eles a manterão hospitalizada esta noite para observação. O médico diz que o bebê está bem, mas ela precisa descansar." Alexandre exalou, liberando a tensão de seus ombros. "Graças a Deus." Ele pausou por um momento. "Diga a ela que ela não está sozinha. Eu cuidarei de tudo aqui." Marília assentiu, com os olhos cheios de gratidão. "Ela me pediu para lhe agradecer. Ela disse que não quer pena, quer justiça." A expressão de Alexandre se endureceu. "Ela a terá." Lá embaixo, os agentes se moviam pelo salão de baile colhendo depoimentos. Os convidados faziam fila perto da entrada, murmurando enquanto os oficiais faziam perguntas. Uma mulher com um vestido esmeralda apontou para o palco. Foi ali que aconteceu. As câmeras ainda estavam gravando quando ele beijou a outra mulher. Outra acrescentou. Ele disse coisas horríveis sobre a esposa dele, pouco antes de ela entrar em colapso. Eu vi tudo. Os agentes tomavam notas cuidadosamente, coletando nomes e contatos. Um deles se dirigiu a um cinegrafista do Canal 9. "Precisaremos de uma cópia da sua transmissão", ele disse. "Agora faz parte de uma investigação por abuso doméstico e perigo público." O cinegrafista entregou seu cartão de memória sem protestar. "Está tudo aí", ele disse. "Cada segundo. O beijo, o colapso, Ribeiro o confrontando. Nada foi editado." Em meio ao caos, Enzo Vasconcelos apareceu no alto das escadas do hall. Seu smoking, antes impecável, estava amassado, a gravata frouxa, o cabelo desgrenhado. 2 agentes o escoltavam de ambos os lados. A multidão silenciou. As câmeras se viraram para ele imediatamente. "Senhor Vasconcelos", gritou um repórter, "o senhor está sendo detido?" A voz de Enzo falhou. "Eu não responderei perguntas." O agente ao lado dele falou com firmeza. "Senhor Vasconcelos, o senhor deve nos acompanhar para interrogatório sobre os fatos desta noite. Por favor, venha conosco." Enzo apertou a mandíbula.
O senhor tem ideia de quem eu sou? Sim, senhor, respondeu o oficial com calma. É por isso que estamos sendo minuciosos. As câmeras piscaram novamente. Enzo cobriu o rosto com a mão enquanto o escoltavam pelo hall. A multidão se abriu em silêncio, cada passo ressoando como um veredicto. Os repórteres gritavam atrás dele. O senhor agrediu sua esposa, senhor Vasconcelos. O senhor se arrepende do que disse publicamente? O senhor renunciará a Vasconcelos Holdings? Ele não respondeu. Seu silêncio dizia tudo. Do balcão superior, Alexandre o observou partir. Ele se virou para seu advogado, que acabara de entrar com uma pasta de documentos. Entre com uma ordem de restrição imediata, ele disse em voz baixa. Elisa não precisa que ele se aproxime dela. O advogado assentiu. Já está em andamento. A segurança do hospital foi informada. Alexandre olhou para o caos lá embaixo. E a empresa? O advogado folheou seus papéis. O conselho convocou uma reunião de emergência ao amanhecer. Após o vídeo desta noite, a maioria dos investidores está se retirando. Seus sócios querem destituí-lo como CEO. Alexandre cruzou os braços. Ótimo. Que terminem o que ele começou. Lá fora, as portas do carro da polícia se fecharam com um estrondo. Enzo sentou-se no banco de trás, seu reflexo distorcido pelas luzes intermitentes. Pela primeira vez, não havia câmeras à sua frente, apenas o som da cidade o engolindo por completo. Dentro, Alexandre se dirigiu aos poucos convidados que restavam. Acabou, ele disse em voz baixa. Vão para casa. Mas os convidados não se moveram imediatamente. Eles permaneceram ali, processando o que haviam testemunhado. Uma mulher perto do bar falou suavemente. O senhor acha que ele realmente irá para a prisão? Alexandre olhou para ela. Dependerá se continuarmos dizendo a verdade. Esta noite foi apenas o começo. A mulher assentiu seriamente. Então talvez tenha valido a pena. Os repórteres começaram a se retirar. O salão, antes brilhante, agora parecia um campo de batalha, com manchas de vinho no chão, vidros quebrados brilhando sob as luzes tênues e o palco onde a arrogância havia encontrado seu fim. Alexandre se dirigiu à porta. Os carros da polícia já se afastavam. O som da sirene se desvanecia na distância, deixando um silêncio mais pesado que o ruído. Ele deu uma última olhada na sala antes de sair. Os banners da Vasconcelos Holding ainda estavam pendurados nas paredes, intactos em meio ao caos. Ele assentiu levemente para o pessoal do hotel. Tirem-nos, ele disse. Todos. Lá fora, o ar noturno era fresco e cortante. As luzes intermitentes já haviam sumido, mas seu reflexo permanecia nas poças da rua. Em algum lugar da cidade, Enzo Vasconcelos estava sendo interrogado. Em outro, Elisa Vasconcelos dormia sob o zumbido constante dos monitores do hospital, finalmente segura. E pela primeira vez desde que a gala começou, Alexandre Ribeiro se permitiu um momento de silêncio. A justiça não era mais uma ideia sussurrada entre a indignação. Estava em movimento, viva, imparável, e reescrevendo a história que o mundo pensava conhecer. A manhã chegou dura e implacável. A tempestade que havia estourado dentro do grande hotel Copacabana Palace agora havia se espalhado por toda a cidade. Cada jornal, cada noticiário, cada estação de rádio veiculava o mesmo título. A traição pública de um milionário termina em prisão e colapso corporativo. O escândalo que havia começado com um beijo havia se transformado em uma avalanche. Na sede da Vasconcelos Holdings, o andar de operações, antes cheio de atividade, estava em silêncio. Os funcionários se reuniam em pequenos grupos, sussurrando perto dos elevadores. O enorme telão do hall mostrava um boletim ao vivo. O rosto de Enzo Vasconcelos aparecia na tela, com os olhos vazios e a mandíbula apertada, enquanto era escoltado para fora da delegacia na noite anterior. A voz do apresentador
cortava o silêncio como uma lâmina. O Império Vasconcelos entrou em crise após os eventos de ontem à noite. Múltiplos sócios rescindiram seus contratos e investidores exigem uma auditoria de emergência. No 500º andar, dentro da sala de reuniões, os diretores da empresa estavam sentados em torno de uma longa mesa de vidro. O ar estava carregado de tensão. Um deles falou primeiro. Isso não é apenas um escândalo, ele disse. É um suicídio financeiro. Nossas ações caíram 30% durante a noite. Outro diretor assentiu com gravidade. Não podemos mais defendê-lo. Todos os patrocinadores importantes se retiraram. A Ribeiro Tech rompeu oficialmente o relacionamento ao amanhecer. Na cabeceira da mesa, o assessor jurídico interino ajeitou os óculos. Se quisermos sobreviver, devemos votar para destituí-lo como CEO antes que o mercado abra. A votação foi unânime. Em questão de minutos, um comunicado oficial foi enviado à imprensa. Com efeito imediato, Enzo Vasconcelos foi removido de seu cargo como diretor executivo da Vasconcelos Holdings. O Conselho de Administração nomeou uma liderança interina para estabilizar a companhia. Às 9 da manhã, a notícia explodiu em todos os lugares. A tela externa do edifício exibia imagens ao vivo de manifestantes com faixas dizendo "Justiça para Elisa" e "Não mais poder sem responsabilidade". Os carros buzinavam enquanto as multidões se reuniam, gritando palavras de ordem que ecoavam por todo o distrito financeiro. Em uma pequena cafeteria do outro lado da rua, ex-funcionários da Vasconcelos Holdings observavam o caos enquanto bebiam café. Um deles balançou a cabeça. "Trabalhei para ele por 6 anos", ele disse em voz baixa. "Eu pensei que ele era intocável." Outro respondeu: "Ninguém mais é intocável, não depois do que aconteceu." Do outro lado da cidade, Alexandre Ribeiro estava em seu escritório com vista para o horizonte. Seu telefone não parava de tocar, com chamadas de jornalistas e consultores jurídicos, mas sua mente estava em outro lugar. Sobre sua mesa repousava um relatório médico impresso. Estado de Elisa Vasconcelos. Estável. Mãe e filho seguros. Ele sorriu levemente antes de voltar sua atenção para o caos fora de sua janela. Sua assistente entrou com um tablet na mão. "Senhor, as cadeias de notícias solicitam uma declaração formal sobre o colapso da Vasconcelos Holdings. Também perguntam se o senhor planeja entrar com ações legais em nome da senhora Vasconcelos." Alexandre recostou-se na cadeira. "Sim", ele disse simplesmente. "Entraremos com um processo por danos, não apenas financeiros, mas emocionais." Ele transformou a vida dela em um espetáculo público. Ele responderá por cada palavra, cada ferida. Enquanto isso, em um luxuoso apartamento agora vazio de criados e mergulhado no silêncio, Enzo Vasconcelos estava sentado na beira da cama, olhando para as mesmas manchetes que carregavam seu nome. As cortinas estavam fechadas, a luz do sol era cruel. Seu telefone vibrava incessantemente com mensagens que ele não ousava abrir. Seu advogado havia parado de responder. Suas contas estavam congeladas. Júlia Torres estava sentada no sofá à sua frente, com a maquiagem escorrida e os olhos vermelhos. "Fui demitida de todas as campanhas", ela disse com amargura. "As agências dizem que agora sou tóxica. Você tem ideia do que você nos fez?" Ele repetiu em voz baixa. "Você acha que isso aconteceu com você?" Sua voz falhou. "Eu fui algemado. Meu rosto está em cada tela do país. Eu perdi tudo." Os olhos de Júlia se endureceram. "Você perdeu porque não conseguiu se controlar, porque pensava que estava acima de todos, Enzo." Ele se levantou bruscamente, derrubando um copo. "Não se atreva a me dar lições", ele gritou. "Você nem estaria no centro das atenções se não fosse por mim." Ela também se levantou, a voz trêmula, mas firme.
E agora veja onde essa atenção o levou. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Aproveite o silêncio, Enzo. É a única coisa que sobrou para você. Quando a porta se fechou atrás dela, o som ecoou como o último prego em seu caixão. Ele desabou no chão, cercado por garrafas vazias e cacos de vidro, enquanto o ruído do mundo exterior se desvanecia, distante e indiferente. No centro da cidade, os repórteres se aglomeravam em frente ao tribunal. A polícia havia confirmado que o Ministério Público estava revisando múltiplas acusações contra Enzo, incluindo abuso emocional e perigo público. As imagens da gala estavam sendo usadas como evidência. O vídeo havia ultrapassado 50 milhões de visualizações em uma única noite, tornando-se um dos escândalos públicos mais vistos em anos. Ao meio-dia, o mercado de ações refletia as consequências. As ações da Vasconcelos Holdings atingiram uma baixa histórica antes que as negociações fossem interrompidas para evitar um colapso maior. Os investidores se apressavam para resgatar o que restava de suas carteiras. Os analistas financeiros chamaram de a queda corporativa mais rápida da década. No Hospital Santa Clara, Elisa se sentou na cama, com a luz da manhã acariciando seu rosto. Ela segurava uma xícara de chá, suas mãos ainda trêmulas, mas seus olhos mais claros do que em meses. Marília estava ao seu lado, segurando o telefone. Está em toda parte, ela disse com suavidade. A senhora não precisa ver se não quiser. Elisa sorriu levemente. Não. Que falem, a verdade tinha que vir à tona. A porta se abriu e Alexandre entrou em silêncio. Ele carregava um pequeno buquê de lírios. Como você se sente? Ele perguntou. Cansada, ela admitiu. Mas livre. Ele assentiu. O mundo finalmente está vendo quem ele realmente é. Você não precisa mais lutar sozinha. Elisa olhou pela janela, onde a luz do sol banhava a cidade. Eu não estou lutando contra ele, ela disse com suavidade. Estou me reconstruindo. Alexandre sorriu, com a voz baixa, mas firme. Então essa é a verdadeira vitória. Do lado de fora do hospital, uma multidão havia se reunido. Não eram repórteres desta vez, mas desconhecidos com faixas que diziam: acreditamos em você. Mantenha-se forte, Elisa. Quando as câmeras focaram na multidão, os aplausos da rua subiram até a janela aberta. Pela primeira vez em meses, Elisa Vasconcelos fechou os olhos e respirou sem medo. O império que antes controlava sua vida havia desmoronado. A verdade, agora exposta, havia conseguido o que o poder e o dinheiro nunca puderam. A justiça havia encontrado sua voz. E desta vez, era a dela. 2 meses depois, a cidade que antes sussurrava seu nome com pena, agora o pronunciava com admiração. A tempestade que cercou o escândalo Vasconcelos havia se acalmado, mas seus ecos ainda persistiam em artigos, podcasts e programas noturnos. O que havia começado como uma humilhação pública havia se tornado um movimento. Nas redes sociais, as pessoas compartilhavam mensagens de solidariedade. Justiça para Elisa havia se transformado em algo maior, um símbolo de coragem, dignidade e a força de caminhar através do fogo sem se perder. O salão onde tudo havia desabado estava fechado para a reforma. Os estandartes da Vasconcelos Holdings haviam sido removidos há muito tempo. Em seu lugar, uma nova fundação se preparava para celebrar seu primeiro evento. O cartaz na entrada dizia: Fundação Elisa para Mulheres e Crianças. Dentro, o ar cheirava a tinta fresca e lavanda. Os voluntários se moviam com propósito, arrumando cadeiras e preparando um pequeno pódio na frente da sala. Os lustres de cristal, que uma vez iluminaram a traição, agora brilhariam sobre a esperança. Elisa estava perto da janela, observando a luz da manhã se derramar sobre a cidade.
Sua postura era serena, mas firme. Seu cabelo escuro estava elegantemente preso, sua blusa branca era simples, mas refinada. Os meses de recuperação haviam suavizado suas feições, sem tirar sua determinação. Ela não parecia mais uma mulher quebrada pelo escândalo. Parecia uma mulher renascida. Marília se aproximou dela com uma pilha de pastas nos braços. A imprensa já está lá fora, ela disse. Eles estão chamando de seu retorno. Elisa sorriu levemente. Eu não estou retornando, ela disse. Estou começando de novo. As portas se abriram e Alexandre Ribeiro entrou em silêncio com 2 membros de sua equipe jurídica. Ele também parecia diferente, menos como o CEO calculista e mais como um amigo leal. Ele carregava um pequeno envelope na mão. Elisa, ele disse, oferecendo-o. Aqui estão os documentos finais. A ordem de restrição é permanente. O tribunal aprovou o acordo. Você agora é oficialmente dona de metade dos ativos restantes da Vasconcelos Holdings. O resto está sendo liquidado. Ela hesitou por um momento antes de pegar o envelope. Isso não devolve o que perdi, ela disse em voz baixa. Não, respondeu Alexandre, mas vai te ajudar a construir o que está por vir. Ela assentiu, deixando o envelope sobre a mesa. Então vamos garantir que o que vier valha a pena. Enquanto os convidados começavam a chegar, os repórteres preenchiam as fileiras do fundo, as câmeras piscavam. Os murmúrios que antes a julgavam agora estavam cheios de respeito. Entre o público havia mulheres que antes sofreram em silêncio, com rostos cheios de orgulho ao vê-la subir ao palco. Quando ela se aproximou do pódio, a sala silenciou. Ela olhou para o público, o mesmo tipo de multidão que havia testemunhado sua queda, mas agora reunida para ver sua ascensão. Sua voz era clara e firme. Há alguns meses, ela começou, eu estava nesta mesma sala como uma mulher humilhada perante o mundo. Pensei que minha vida tinha acabado, mas aprendi que os finais, às vezes, são começos disfarçados. As câmeras piscavam, mas ela não se abalou. Seu tom se tornou mais profundo, cheio de emoção nascida da sobrevivência, não da raiva. O poder sem compaixão destrói, a riqueza sem consciência corrompe, e o silêncio, diante da injustiça, é seu aliado mais forte. O público aplaudiu, suave no início, depois mais forte. Lágrimas brilhavam nos olhos de alguns presentes. Após seu discurso, Elisa desceu do pódio. Os repórteres a chamavam, fazendo perguntas sobre seu futuro. Ela respondeu com calma. Eu não sou definida pelo que me aconteceu. Eu sou definida pelo que decido fazer depois. Lá fora, a luz do sol banhava os degraus de mármore onde os fotógrafos esperavam. Elisa posou brevemente, não por vaidade, mas para mostrar ao mundo que ela não estava mais se escondendo. O flash das câmeras não parecia mais julgamento, parecia liberdade. Do outro lado da cidade, Enzo Vasconcelos assistia à conferência de imprensa de seu apartamento. O loft de luxo que antes abrigava grandes festas agora parecia uma jaula. Seu telefone vibrava com mensagens de advogados e cobradores, mas ele os ignorava. Na televisão, Elisa aparecia apertando as mãos de doadores, sorrindo, radiante. Seu próprio reflexo aparecia ao lado do dela na tela, como o fantasma do homem que ele foi. Pela primeira vez, ele entendeu o que significava perder tudo o que realmente importava. Ele desligou a televisão e olhou pela janela. A cidade continuava sem ele. O império que ele construiu havia sido vendido peça por peça. O nome da empresa agora pertencia a investidores que haviam apagado qualquer rastro de seu legado. Tudo o que lhe restava era o silêncio. Enquanto isso, no evento, Alexandre se juntou a Elisa perto da mesa de coffee break. Você se saiu bem, ele disse em voz baixa. Ela sorriu. Eu não fiz isso sozinha. Ele ergueu uma sobrancelha.
Você é mais forte do que pensa, Elisa. Sempre foi. Seu olhar se suavizou. Talvez, mas às vezes a força precisa de testemunhas. Ambos compartilharam um momento de silêncio antes de voltar sua atenção para o público. A energia na sala era leve, esperançosa. Os convidados conversavam, compartilhavam histórias, trocavam contatos. O que antes era um lugar de humilhação, agora era um santuário. Enquanto a luz da tarde filtrava pelas altas janelas, Elisa pegou um pequeno lírio branco de uma das mesas. Ela o segurou suavemente entre os dedos e o colocou em um vaso de cristal perto do palco. Pela paz, ela sussurrou. Marília se aproximou com seu telefone. Eles pedem uma última foto, ela disse. Você e a equipe. Elisa assentiu. Vamos dar a eles uma que valha a pena lembrar. O grupo se reuniu perto do pódio. O fotógrafo contou em voz alta. 3, 2, 1. O flash capturou um único instante perfeito, com Elisa Vasconcelos ereta, rodeada por pessoas que acreditavam nela, a luz do sol formando um halo ao redor de sua silhueta. Mais tarde, quando os convidados partiram, Elisa ficou por um momento perto da janela. A cidade lá embaixo brilhava cheia de possibilidades. Ela sussurrou para si mesma. A verdade me quebrou uma vez, mas também me libertou. Seu reflexo a observava, sereno e decidido. A mulher que havia entrado naquele salão meses atrás não existia mais. Em seu lugar estava alguém mais forte, mais sábia, sem medo de sua própria história. E enquanto a última luz do dia se espalhava sobre o vidro, as palavras que ela havia proferido ecoaram suavemente em sua mente. Nenhum poder pode esconder a verdade para sempre. Desta vez, essas palavras não doíam, elas curavam, chamada à ação. E aí, o que você faria no lugar de Elisa? Você acha que a justiça para ela foi completa? Ou o Enzo ainda tem mais a perder? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas reviravoltas da vida na alta sociedade e curtir este vídeo se você acredita que a dignidade sempre vence a traição.